Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Lima e hoje vamos falar um pouco sobre a diferença entre a educação presencial e a educação à distância. Começaremos pela famosa aula presencial. Num colégio, escola normal, temos o professor como centro de informação, ou seja, em geral ele prepara um plano de aula, determina que meios pedagógicos irá seguir, discussão, trabalho em grupo, debates, etc. Domina o assunto a ser exemplificado em aula e joga no aluno. O aluno vira uma caixa. Ele recebe aquela informação e guarda na maioria das vezes. Ou seja, os alunos se tornam meros espectadores, só assistem. As aulas acontecem em um local pré-determinado, com início e horário fixo, sistema de faltas, onde o aluno deve respeitar um limite estabelecido pela administração inferior a 25% da carga horária total para não ser considerado reprovado. 50 minutos em média, onde o aluno deve comparecer presencialmente para poder ter acesso à informação que vai ser passada pelo professor. Em algumas instituições, dependendo do grau, há ainda a obrigação de comprar fardamento e, se possível, livros para estudar. Sem falar nos custos de locomoção, ir ao mesmo lugar todo dia, obrigatoriamente, uma espécie de rotina forçada. Alguns cursos ofertados na educação presencial dependem da infraestrutura da instituição de ensino para poder acontecer. Precisa de um laboratório específico, precisa de uma biblioteca com acervo vasto e etc. Se não tiver isso, eles não podem ofertar o curso, então a quantidade de cursos é bem resumida, bem reduzida. O contato professor-aluno é o principal método de aprendizado dessa modalidade. O feedback, a resposta é instantânea, a partir do contato visual e verbal. Ou seja, professor, não entendi o que você falou, você pode repetir, por favor? Claro, e vai lá repetir a aula novamente. Professor, então quer dizer que isso tem a ver com aquela aula passada em que o senhor falou tal coisa, e assim sucessivamente. Então, esse contato verbal acontece só do aluno para com o professor e, em alguns casos, o professor não vai dar nem a mínima para aquele aluno. Ele vai achar que o aluno está se intrometendo muito e, por isso, vai acabar cortando a conversa com na próxima aula eu trago, depois eu vejo, e assim sucessivamente. São usados livros, xerox e textos escritos. Lembrei agora, pessoal, da minha graduação. Naquela época, na minha época, o professor trazia o livro de casa, porque lá na instituição de ensino não possuía aquele livro para a gente estudar. Não tinha lá na biblioteca. Então ele trazia um livro que ele comprou fora, às vezes tinha capa no livro, às vezes não tinha, só tinha o nome dele escrito lá em qualquer folha. Ele deixava na xerox de manhã, e quando era no final da aula, ou no final do dia, ele passava lá e levava embora de novo. Então, quem tinha dinheiro, xerocava o livro todo. Quem não tinha, ia lá, fazia a xerox daquele capítulo, juntava dinheiro para o próximo capítulo, e assim sucessivamente. Pouca ou nenhuma flexibilidade quanto às pessoas que não puderam ingressar nessa modalidade de ensino desde pequeno, modalidade de ensino. Ou seja, se, por um acaso, eu não tiver conseguido entrar lá desde o maternal, jardim, primeira, segunda, terceira, quarta série, etc. E por um acaso quiser entrar na oitava série, sem nenhum outro documento que prove que eu estudei anteriormente, eles não vão deixar. Não tem como eu fazer aquele curso. Não tem como eu adquirir aquela informação. Então o sistema é bem rígido, é bem fixo. Sendo que quem não se adapta ao ritmo imposto pela modalidade de ensino, ou por essa instituição, acaba desistindo. Ou seja, a taxa de evasão é a mais alta que existe. Temos aqui agora a educação à distância. Na educação à distância, se o aluno não pôde ingressar em uma instituição de ensino presencial, pode aprender via EAD. Os cursos são justamente voltados para pessoas que têm problemas em participar presencialmente de alguma atividade. Se você não pode vir porque trabalha muito, se você não pode ir porque quando chega em casa tem que cuidar da família, dos meninos, se você não pode ir porque mora muito longe do local onde está o curso, em outra cidade, em outro estado, mas você ainda pode participar se tiver acesso à internet. Por exemplo, eu, professor Eduardo, estou aqui em Teresina
E você aí na sua casa, no seu trabalho, na lan house, na casa do vizinho, etc., tendo acesso a essa aula, essa informação. Na educação presencial isso não seria possível. O que o professor deu naquela aula, alguns nem repetem na aula seguinte. E aqui você pode baixar a hora que você quiser. Você pode fazer acesso, você pode ter acesso a essa informação quando você puder. Eu estou gravando hoje, mas eu não sei que dia que você vai baixar, não sei que dia que você vai ouvir, não sei que dia que você vai pesquisar. Isso quem vai decidir é você, não eu. Mas é uma forma de estudo. Então, eu estou dando a vocês a chance de estudar. Não eu, perdão. A educação à distância do IFE, a EAD do IFE está dando a vocês a oportunidade de estudar, de crescer, uma oportunidade de vencer na vida, de se tornar um profissional disputado pelo mercado de trabalho. Vai depender de você, aluno, querer isso ou não. A comunicação bidirecional frequente. O que é uma comunicação bidirecional? É que permite o diálogo entre o aluno, o professor ou a instituição, possibilitando um maior apoio no processo de ensino-aprendizagem. Então, na educação presencial, é o aluno, o professor e a diretoria. Se não der certo o aluno com o professor, a gente vai até a diretoria e faz uma reclamação, ou até a coordenação, e depois a diretoria. Aqui não. Você tem um professor, você tem um tutor presencial, você tem um tutor à distância, tem um coordenador do curso, tem o diretor do sistema EAD e assim sucessivamente. Então, as chances de você conversar e ter o seu problema resolvido ou ter a sua dúvida elucidada é muito maior na educação à distância do que na educação presencial. É muito comum as pessoas procurarem por aula de reforço, justamente porque não conseguiram, em sala de aula, elucidar aquela dúvida que surgiu naquela aula de matemática, ou naquela aula de física e etc. Então, aqui na educação à distância, você tem muitos outros meios de aprender, você tem muitos outros meios de pesquisa, e com isso, pode vencer, ou pode crescer, ou pode aprender muito mais rápido. O aluno não precisa comprar fardamento, nem será obrigado a adquirir livros, nem se locomover até a instituição. Mas lembrando, é sempre bom comprar livro. Você não é obrigado, mas se houver aquela informação interessante naquele livro, compre. Livro é sempre bom. O aluno pode estudar em casa, no horário de almoço, durante o expediente, naquele horário vago entre uma atividade e outra. Pode definir um horário de estudo, uma rotina flexível, diferente daquela rotina fixa do método presencial. Você tem que estudar de tal hora a tal hora. Ali você para, toma uma água ou lancha, e aí começa a estudar de novo. Chega em casa, você tem que estudar, mesmo que você não entenda. Ou procurar uma ajuda fora para poder entender aquele assunto. Então, aqui a rotina é flexível. Você recebe a informação e faz uso dela como você quiser. Você pode usar só aquelas fontes que a gente está passando, só a apostila. Você pode fazer uso das leituras complementares e fazer um fichamento acerca dos artigos que eu estou passando. Pode fazer um resumo acerca daquele texto que você leu. Eu li o texto, gostei, vou resumir. É muito importante, isso aqui para mim vai me servir em alguma coisa. Pode ir lá discutir no fórum, junto com seus colegas de turma. Pode perguntar aos tutores, pode mandar um e-mail para o professor, etc. Você tem muitas chances diferentes, muitas oportunidades de crescer, de aprender. Depende só de você. Não vai dormir não. Bora estudar. Agarre essa chance. Está nas suas mãos. Torne-se o profissional disputado pelas empresas, com um currículo invejável. Aprenda, pessoal. Aproveite, cresça. Discuta nos fóruns. Converse com os professores, mande e-mail. Dê o feedback. Participe. Depende só de você. Boa sorte, boa noite. Aqui eu tenho como leitura complementar um artigo que fala da educação à distância versus a educação presencial. Algumas diferenças encontradas. Temos também os principais métodos pedagógicos que existem no Brasil. Aqui eu tenho uma comparação da educação presencial com a educação à distância através de uma pesquisa aplicada. Tem um texto aqui, uma parte do artigo muitíssimo interessante. Tenho aqui 3 sites legaisinhos. Um que fala sobre comunicação bidirecional, que na verdade é só a explicação acerca desse termo, está lá no Educa Brasil. Tem também o Dicionário Interativo da Educação Brasileira, ou seja,
Tem muitos termos que são tratados aqui na apostila ou em algumas pesquisas que vocês vão fazer, vocês talvez não encontrem tão rapidamente assim no Google. Procure o Dicionário Interativo da Educação Brasileira. Eles têm um acervo imenso de respostas, de artigos, de comentários. É interessante. E aqui embaixo nós temos a Agência Educa Brasil. Acesse esse site, veja o que está acontecendo na educação presencial, na educação à distância, os avanços. Tem muita coisa interessante lá.